Boa noite. O livro é a História da Igreja. Vamos estar lendo hoje aqui, a partir desse ponto, a história religiosa de Constantino. Tudo o que sabemos sobre a religião de Constantino, até o período de sua assim chamada conversão, indica que ele era exteriormente, se não zelosamente, um pagão. O próprio Eusébio admite que ele estava, nesta época, em dúvida sobre qual religião abraçaria. Política, superstição, hipocrisia e inspiração sobrenatural foram as influências decisivas, em menor ou maior grau, em sua futura história religiosa. Mas seria certamente injusto supor que sua profissão do cristianismo e suas declarações públicas em seu favor eram nada mais do que uma deliberada e intencional hipocrisia. Tanto seu caminho religioso quanto eclesiástico admitem uma explicação muito mais elevada e natural. Mas também não podemos acreditar que tenha havido algo de inspiração divina, seja em sua visão ao meio-dia ou em seu sonho à noite. Pode ter ocorrido alguma aparição incomum no sol ou nas nuvens, que a imaginação converteu em um sinal miraculoso da cruz. E a outra aparição pode ter sido fruto do exagero de um sonho em decorrência de seu estado de elevada ansiedade. Mas toda essa história pode agora ser considerada uma fábula, cheia de bajulações ao grande imperador, e muito gratificante para seu grande admirador e panegirista, Eusébio. Não há como colocá-la entre os registros autênticos da história. Política e superstição tiveram, sem dúvida, uma grande influência na mudança que se operou na mente de Constantino. Desde sua juventude, ele tinha testemunhado a perseguição aos cristãos e deve ter observado uma vitalidade na religião deles que se erguia acima do poder de seus perseguidores e sobrevivia diante da queda de todos os outros sistemas. Ele tinha visto um imperador após outro que tinham sido inimigos públicos do cristianismo morrerem a mais terrível morte. Apenas seu pai, dentre todos os imperadores, o protetor do cristianismo durante a longa perseguição, tinha descido a um túmulo honrado e pacífico. Fatos tão marcantes não poderiam falhar em influenciar a mente supersticiosa de Constantino. Além disso, ele pode ter apreciado com sagacidade política a influência moral do cristianismo. Sua tendência a impor
obediência pacífica ao governo civil e a imensa adesão que, obviamente, havia na mente de quase metade de seu império. Minha voz está oscilando, irmãos, aí? Tá normal? Tá normal. Pronto, obrigado. Os motivos do imperador, no entanto, não fazem parte da nossa história, não necessitando nos ocupar por muito mais tempo. Porém, de modo a enxergarmos com mais clareza esse período tão importante e de grande reviravolta na história da Igreja, pode ser interessante olhar para o estado da Igreja em que Constantino a encontrou em 313 e como ele a deixou em 337. A condição na qual Constantino encontrou a Igreja. Até esse tempo, a Igreja tinha sido perfeitamente livre e independente do Estado. Ela tinha uma constituição divina direta dos céus e fora do mundo. Ela trilhava seu caminho não pelo patrocínio do Estado, mas por poder divino, contra qualquer influência hostil. Em vez de receber apoio do governo civil, ela tinha sido perseguida desde o início como um inimigo estrangeiro, como uma obstinada e pestilenta superstição. 10 vezes foi permitido ao diabo levantar contra ela todo o mundo romano, que 10 vezes teve que confessar sua fraqueza e derrota. Se ela tivesse mantido em mente o dia de suas bodas e o amor daquele que diz, abre aspas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 29. Ela nunca teria aceitado a proteção de Constantino ao custo de sua fidelidade a Cristo. Mas a igreja como um todo estava agora muito misturada com o mundo e muito longe de seu primeiro amor. Já vimos que, desde os dias dos apóstolos, houve um crescente amor pelo mundo e por sua pompa exterior. Por causa desta tendência tão natural a nós todos, o Senhor permitiu, em amor, que Satanás a perseguisse. Mas a igreja, em vez de aceitar a prova como um castigo vindo da mão do Senhor e desejando o mundanismo, se cansou de seu lugar e caminho de rejeição e pensando que ainda assim poderia agradar e servir ao Senhor, passou a andar sob a luz do mundo. Esta ilusão satânica foi cumprida por Constantino, embora ele não soubesse o que estava fazendo. Abre aspas. Quaisquer que fossem os motivos de sua conversão. Diz Milman, Constantino, sem dúvida, adotou uma política prudente e criteriosa ao garantir a aliança em vez de continuar a luta com um adversário que dividia a riqueza, o intelecto, se não também a propriedade e a população do império. A união da Igreja com o Estado. No mês de março de 313, os proclamas da aliança profana entre a Igreja e o Estado foram publicados em Milão. O celebrado decreto
daquela data conferiu aos cristãos completa tolerância e abriu o caminho para o estabelecimento legal do cristianismo e para sua acessão sobre todas as outras religiões. Isto foi publicamente demonstrado no novo estandarte imperial, o lábaro. Além das iniciais de Cristo e do símbolo de sua cruz, havia também uma imagem do imperador em ouro. Estes signos ou motes foram concebidos como objetos de adoração, tanto para os soldados pagãos quanto cristãos, e para animar-lhes o entusiasmo no dia da batalha. Assim, aquele que é chamado de grande imperador cristão uniu publicamente o cristianismo e a idolatria. Mas, se temos entendido a mente de Constantino corretamente, não podemos hesitar em dizer que, naquele tempo, ele era um pagão de coração e um cristão apenas por motivos militares. Foi apenas como um soldado supersticioso que ele tinha abraçado o cristianismo. Naquele momento, ele estava pronto para receber a assistência de qualquer divindade tutelar em suas lutas pelo Império Universal. Não podemos ver qualquer traço de cristianismo, muito menos qualquer traço de zelo de um novo convertido. Mas podemos facilmente identificar os traços da velha superstição do paganismo na roupagem nova de cristianismo. Se não fosse por tais considerações, o lábaro teria sido a exibição da mais ousada desonra ao bendito Senhor. Mas foi tudo feito em ignorância. Ele estava também ansioso em atender às mentes de seus soldados e súditos, soldados e súditos pagãos, e dissipar-lhes os medos quanto à segurança de sua velha religião. Deixa eu dar uma lida aqui nessa nota. Essa nota aqui em cima. As letras normalmente empregadas para representar o nome do Salvador eram LHS, que significa Jesus Hominum Salvator, Jesus, o Salvador dos homens. Os primeiros decretos de Constantino, embora favoráveis ao cristianismo em seus efeitos, foram dados em termos cautelosos de modo a não interferir nos direitos e liberdades do paganismo. Mas os cristãos, gradualmente, foram crescendo em seu favor, e seus atos de bondade e liberalidade falaram mais alto que os decretos. Ele não somente os restaurou quanto aos seus direitos civis e religiosos, dos quais tinham sido privados, e as igrejas e propriedades
que eles tinham sido publicamente confiscadas na perseguição diocleciana, como também permitiu-lhes, por seus próprios presentes generosos, construir muitos novos lugares para as suas assembleias. Ele demonstrou grande favor aos bispos e os tinha constantemente com ele no palácio. Em suas viagens e em suas guerras. Ou seja, os bispos estavam sempre seguindo aí com Constantino nesses lugares. Ele também demonstrou seu grande respeito pelos cristãos ao entregar a educação de seu filho Crispo nas mãos do celebrado cristão Lactâncio. Mas, com todo esse patrocínio real, ele assumiu a supremacia sobre os assuntos da igreja. Ele aparecia nos sínodos dos bispos sem seus guardas. Se misturava em seus debates e controlava a resolução das questões religiosas. A partir desse tempo, o termo católica era aplicado invariavelmente em todos os documentos oficiais da Igreja. Constantino, como cabeça da Igreja e sumo sacerdote dos pagãos. Após a total derrota de Licínio, a qual já nos referimos, todo o mundo romano estava reunido sob o cetro de Constantino. Em sua proclamação emitida aos seus novos súditos no Oriente, ele declara a si mesmo como o instrumento de Deus para a disseminação da verdadeira fé e que Deus tinha lhe dado a vitória sobre todos os poderes das trevas, de modo que sua própria adoração, por seus próprios meios, fosse universalmente estabelecida. Olha, liberdade, diz ele em uma carta a Eusébio. Vamos ver aqui. Abre aspas. Sendo mais uma vez restaurada e, pela providência do grande Deus e de meu próprio ministério, o dragão sendo expulso da administração do Estado. Eu confio que o poder divino tenha se tornado manifesto a todos, e que aqueles que, através do medo ou incredulidade, tenham caído em muitos crimes, chegaram ao conhecimento do verdadeiro Deus e à correta e verdadeira ordem em suas vidas. Fecha aspas. Constantino tinha então tomado seu lugar mais abertamente a todo o mundo como a cabeça da igreja, mas ao mesmo tempo retinha o ofício de Pontifex Maximus. Pontifex Maximus, o sumo sacerdote do paganismo. A isto ele nunca renunciou, tendo morrido como cabeça da igreja e sumo sacerdote do paganismo. Esta aliança profana, ou mistura profana da qual já falamos, é que é mencionada e lamentada na carta a Pérgamo. Se encontra em todos os passos na história desse grande príncipe histórico. Mas tendo já visto algumas explicações sobre a carta, deixaremos que o próprio leitor compare a verdade
e a história de forma piedosa. Que misericórdia termos tal guia ao estudarmos esse marcante período da história da Igreja. Dentre os primeiros atos do agora único imperador do mundo estava a revogação de todos os decretos de Licínio contra os cristãos. Ele libertou todos os prisioneiros das masmorras e das minas, ou da servil e humilhante ocupação, a qual eles tivessem sido desdenhosamente condenados. Todos os que foram privados de seus postos no exército ou no serviço civil foram restaurados, e restituições foram feitas para as propriedades das quais tinham sido despojados. Ele emitiu um decreto endereçado a todos os seus súditos, aconselhando-lhes a abraçar o Evangelho, mas não pressionando ninguém. Ele desejava que fosse uma questão de convicção. Ele esforçou-se, no entanto, em torná-lo atraente, concedendo lugares e honras a prosélitos das mais altas classes e doações aos pobres. Uma atitude que, como reconhece Eusébio, produziu uma grande quantidade de hipocrisia e conversão fingida. Ele ordenou que igrejas fossem construídas em todos os lugares e que tivessem o tamanho suficiente para acomodar toda a população. Ele proibiu a construção de estátuas aos deuses e não permitia que sua própria estátua fosse colocada nos templos. Todos os sacrifícios oficiais foram proibidos e, de muitas formas, ele se esforçou em elevar o cristianismo e suprimir o paganismo. Dá uma pausa aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, algum irmão. Os efeitos do favor real. Chegamos agora à consideração do que tem sido o grande problema histórico dos homens de todos os credos, nações e paixões, a saber, quem causou maior dano à Igreja e ao povo de Deus na terra? O Estado, que procura o avanço do cristianismo pelos modos mundanos ao seu comando, ou o poder terreno que se impõe pela violência? Qual desses causou mais dano à Igreja? Devemos admitir que muito pode ser dito quanto à grande bênção da tolerância imparcial.
e das grandes vantagens da supressão legal de todos os costumes perversos para a sociedade. Mas o favor da corte sempre foi causa de ruína para a verdadeira prosperidade da Igreja de Deus. É uma grande graça não ser molestado, mas é maior ainda a graça de não ser patrocinado por príncipes. O verdadeiro caráter dos cristãos, é de estrangeiros e peregrinos neste mundo. A posse de Cristo e de Cristo no céu mudou tudo para os cristãos na terra. Eles agora pertenciam ao céu e agora eram estrangeiros na terra. Eles são os servos de Cristo no mundo, embora não sejam do mundo. O céu é seu lar. Aqui eles não têm cidade permanente. O que a igreja deveria esperar de um mundo que crucificou o seu Senhor? Ou ainda, o que ela deveria aceitar deste mundo? Sua verdadeira porção aqui é o sofrimento e rejeição, como diz o apóstolo. Abre aspas, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. O Senhor pôde poupar seu povo, mas se a prova deve vir, não devemos pensar que algo estranho nos tenha acontecido. No mundo tereis aflições. Romanos 8, 36. O testemunho da história. Até mesmo pela história podemos provar que foi melhor para o cristianismo quando os cristãos estavam sofrendo na fogueira por Cristo do que quando foram festejados nos palácios dos reis e cobertos pelos favores reais. Para ilustrar nossa questão, daremos ao leitor uma página da história da grande perseguição sob Diocleciano, em uma dos mais brilhantes dias de Constantino. Citaremos ambos dos escritos de Milman, mais tarde conhecido como Decano, de St. Paul, e que, portanto, não pode ser suspeito de injustiça para o clero. Falaremos apenas dos fiéis. É bem sabido que nas últimas perseguições, quando as assembleias dos cristãos tinham aumentado bastante, muitos povoaram a infidelidade no dia da prova. Vou ler aqui de novo. Eu li aqui errado essa parte. É bem sabido que nas últimas perseguições, quando as assembleias dos cristãos tinham aumentado bastante, muitos provaram a infidelidade no dia da prova, embora estes eram comparativamente poucos, e muitos deles, mais tarde, se arrependeram. A perseguição tinha já durado 6 ou 7 anos, 309 aqui um ano agora. Mas em nenhuma parte do mundo o cristianismo demonstrava qualquer sinal de decadência.
estava tão profundamente enraizado nas mentes dos homens, amplamente promulgado e vigorosamente organizado para ser incapaz de suportar esse violento, porém inútil choque. Se sua adoração pública era suspensa, os crentes se reuniam em secreto ou cultivavam na inexpugnável privacidade do coração os inalienáveis direitos da consciência. Mas, é claro, a perseguição caiu com maior peso sobre os mais eminentes do corpo. Aqueles que resistiam à morte eram animados pela presença das multidões que, se não se atreviam a aplaudir, mal podiam esconder sua admiração. Mulheres se aglomeravam, mulheres se aglomeravam para beijar as bordas das vestes dos mártires e suas cinzas espalhadas, ou os ossos insépultos eram roubados pelo zelo devoto de seus rebanhos. Sob o decreto emitido do leito de morte de Galério, a perseguição cessou e aos cristãos foi permitido o livre e público exercício de sua religião. Este tempo de respirar durou apenas alguns meses, mas que grandiosa a vista do que se seguiu e que testemunho da verdade do poder do cristianismo, o decano continua dizendo: a cessação das perseguições acabou por mostrar sua extensão. As portas da prisão foram abertas. As minas devolveram seus trabalhadores condenados. Em todo lugar, fileiras de cristãos eram vistas se apressando até as ruínas de suas igrejas e visitando os lugares santificados por sua antiga devoção. As vias públicas, as ruas e os locais de mercado das cidades ficaram cheias de longas procissões cantando salmos de louvores por sua libertação. Aqueles que tinham mantido sua fé sob essas severas provas receberam as carinhosas congratulações de seus irmãos. Aqueles que tinham falhado na hora da aflição se apressaram a confessar seu fracasso e a buscar por readmissão no então alegre rebanho. Vamos agora nos voltar para o estado alterado das coisas sob Constantino. O estado alterado das coisas sob Constantino. Cerca de 20 anos depois da morte de Galério. Observe a grande mudança na posição do clero. Só um momento. Vamos lá. Os bispos apareciam como participantes regulares da corte.
e as dissensões internas do cristianismo se tornaram assuntos de Estado. O prelado governava, agora nem tanto por sua admitida superioridade na virtude cristã, mas pela inalienável autoridade de seu ofício. Ele abria ou fechava a porta da igreja, que era equivalente a uma admissão ou exclusão da felicidade eterna. Ele pronunciava as sentenças de excomunhão e lançava para fora o trêmulo delinquente no meio dos perdidos e moribundos pagãos. Ele tinha seu trono na parte mais distinta do templo cristão. E, embora ainda atuasse na presença e em nome de seu colégio de presbíteros, ainda assim era reconhecido como a cabeça de uma grande comunidade, sobre cujo destino eterno ele mantinha um vago, mas não por isso menos imponente e terrível domínio. Questões intelectuais e filosóficas tomaram o lugar da verdade do Evangelho, e a mera religião exterior no lugar da fé, do amor e da mente voltada para as coisas celestiais. Um Salvador crucificado, a verdadeira conversão, a justificação somente pela fé, a separação do mundo, são assuntos nunca conhecidos por Constantino, e provavelmente nunca introduzidos em sua presença. A conexão entre o mundo físico e o moral tinha se tornado um tópico geral e, pela primeira vez, tinha se tornado uma verdade primária de uma religião popular e, naturalmente, não podia se isentar da mescla com as paixões populares. A humanidade, mesmo dentro da esfera do cristianismo, retornou à condição judia mais inflexível, e em seu espírito, assim como em sua linguagem, o Antigo Testamento começou a dominar sobre o Evangelho de Cristo. Mais uma pausa. O verdadeiro caráter da igreja desaparece. Por mais agradável para a mera natureza que pudesse parecer a luz do favor imperial, ela foi a destruidora do verdadeiro caráter do cristão individual e da igreja como conjunto. Tanto o testemunho de um Cristo rejeitado na terra, quanto de um Cristo exaltado no céu, foram esquecidos. O mundo era batizado, em vez de somente os crentes, como estando mortos e ressuscitados com Cristo, como tendo morrido em sua morte.
e ressuscitado em sua ressurreição. A palavra de Deus é clara: sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2:12. O batismo é aqui usado como um símbolo tanto da morte quanto da ressurreição. Mas a quem essa solene e sagrada ordenança era agora administrada? Novamente repetimos: ao mundo romano. A fé em Cristo, o perdão dos pecados e a aceitação no amado não eram critérios para o batismo por parte do subserviente clero. Sendo a profissão do cristianismo vista, então, como o caminho seguro para a riqueza e honra, todos os níveis e classes da sociedade se candidataram ao batismo. Nas festas da Páscoa e do Pentecostes, milhares, todos vestidos com as vestes brancas do neófito, se aglomeravam ao redor de diferentes igrejas, aguardando serem batizadas. O número de pessoas era tão grande e toda a cena era tão marcante que muitos pensaram que tais novos convertidos fossem a inumerável multidão mencionada no livro do Apocalipse, que estaria diante do Cordeiro trajado de vestes brancas. De acordo com alguns escritores, cerca de 12.000 homens, além das mulheres e crianças, foram batizados em um só ano em Roma. E uma túnica branca com 20 peças de ouro foi prometida pelo imperador para cada novo convertido das classes mais nobres. Sob tais circunstâncias, e por estes recursos mercenários, concretizou-se a queda do paganismo. E o cristianismo sentou no trono do mundo romano. Vamos ver essa nota aqui. Acho que já tinha passado outra, né? Nota do tradutor. Neófito é o mesmo que novo convertido. As vestes do neófito eram trajes brancos usados pelos novos convertidos na ocasião do batismo. O batismo e morte de Constantino. O batismo de Constantino deu origem a quase tanta especulação quanto sua conversão. Apesar do grande zelo que ele demonstrava em favor do cristianismo, ele adiou seu batismo e, consequentemente, sua recepção na igreja, até a aproximação de sua morte. Muitos motivos, tanto políticos quanto pessoais, foram sugeridos por diferentes escritores como as razões do adiamento. Mas tememos que o verdadeiro era pessoal. A superstição já tinha, nessa época, ensinado aos homens a conectarem o perdão dos pecados ao rito do batismo.
Sob esse terrível engano, Constantino parece ter adiado seu batismo até que não pudesse mais desfrutar de suas honrarias imperiais e saciar suas paixões nos prazeres do mundo. É impossível conceber qualquer indulgência papal mais destrutiva para a alma, mais desonrosa para o cristianismo e mais perigosa para toda a virtude moral. Era uma licença para que pessoas como Constantino perseguissem os grandes objetos de sua ambição por meio dos tenebrosos caminhos de sangue e crueldade, uma vez que colocava em suas mãos maneiras de conseguir um perdão fácil quando fosse conveniente. Mas, por outro lado, podemos pensar que tenha sido uma grande misericórdia do Senhor que alguém cuja vida privada e doméstica, assim como sua carreira pública, fosse tão manchada de sangue, não professasse publicamente o cristianismo ao receber o batismo e participar da ceia do Senhor. Os bispos, a quem ele chamou ao palácio da Nicomédia, em sua última doença, ouviram sua confissão, se deram por satisfeitos e o abençoaram. Eusébio, bispo da Nicomédia, o batizou. Ele agora professava, pela primeira vez, que se Deus poupasse sua vida, ele se uniria à assembléia de seu povo, e que, tendo usado as vestes brancas do neófito, ele jamais usaria novamente o púrpura do imperador. Mas essas decisões foram feitas tarde demais. Ele morreu pouco tempo depois de seu batismo, no ano 337. Helena, a mãe do imperador, merece uma breve menção. Ela abraçou a religião professada por seu filho. Sua devoção, piedade e generosidade eram grandes. Ela viajou por vários lugares, visitando os lugares sagrados que tinham sido cenários dos principais eventos da história das Escrituras, e ordenou que o templo de Vênus, que Adriano tinha construído no local do Santo Sepulcro, fosse demolido. E deu instruções para que uma igreja, que deveria exceder todas as outras em esplendor, fosse construída no local. Ela morreu em 328 depois de Cristo. Já vimos, infelizmente, com tanta clareza, a verdade dolorosa das palavras do Senhor, de que a igreja estava habitando onde estava o trono de Satanás. Constantino a deixou lá. Ele a encontrou aprisionada em minas, masmorras e catacumbas e afastadas da luz do céu. E a colocou no trono do mundo. Mas o quadro ainda não está completo. Devemos tomar nota de outras características na história, recorrendo à semelhança na epístola. O reinado de Constantino foi marcado não apenas pela igreja sendo retirada de seu lugar correto através dos enganos de Satanás,
mas também pelos amargos frutos dessa mudança degradante. As sementes do erro, da corrupção e da dissensão se espalharam rapidamente e agora apareciam publicamente perante os tribunais do mundo e, em alguns casos, diante do mundo pagão. Deixa eu ver esse tópico aqui. Dá para ler. As controvérsias do donatismo e do arianismo. Duas grandes controvérsias, o donatismo e o arianismo, tiveram seu início nesse reinado. O primeiro, donatismo, no Ocidente, a partir de uma disputada nomeação à dignidade episcopal em Cartago. E o último, arianismo, de origem oriental, envolvia os próprios fundamentos do cristianismo. O arianismo era uma questão de doutrina e o donatismo de prática. Ambos estavam corrompidos em suas próprias fontes e essências e podem ser representados pelo falso profeta e especialmente pelos nicolaítas. Vamos agora observar brevemente essas duas cismas, uma vez que lançam luz sobre a natureza e os resultados da união da Igreja com o Estado. O imperador tomava parte nos conselhos dos bispos, como cabeça da Igreja. Na morte de Mensúrio, bispo de Cartago, um concílio de bispos das redondezas foi convocado para nomear seu sucessor. O concílio era pequeno, pois a organização estava por conta de Botros e Celésio, dois presbíteros que aspiravam ao cargo. Mas foi Ceciliano, um diácono que era muito amado pela congregação, que foi eleito bispo. Os dois desapontados presbíteros protestaram contra a eleição. Mensúrio morreu estando ausente de Cartago em uma viagem. Mas antes de sair de casa, ele tinha confiado alguns bens da igreja a alguns anciãos da congregação e tinha deixado um inventário nas mãos de uma mulher piedosa. Este foi entregue a Ceciliano, que, é claro, exigiu que os artigos dos anciãos fossem devolvidos. Mas eles não estavam dispostos a entregá-los, uma vez que supunham que ninguém jamais iria perguntar sobre eles após o velho bispo ter morrido. Assim eles se uniram ao partido de Botros e Celésio, em oposição ao novo bispo. A cisma foi também apoiada pela influência de Lucila, uma senhora rica a quem Ceciliano tinha anteriormente ofendido por uma repreensão piedosa. E assim, toda a província assumiu o direito de interferir no assunto. Donato, bispo de Casa Nigra, colocou-se à frente da facção cartaginesa. Segundo primaz de Numídia, por convocação de Nonato, apareceu em Cartago, liderando 70 bispos.
Este auto-instituído concílio intimou Ceciliano a comparecer perante eles, alegando que ele não deveria ter sido consagrado, exceto na presença deles e do primaz da Numídia. Além disso, considerando que Ceciliano tinha sido um traditor, não podia ser bispo, e assim o concílio declarou anulada a sua eleição. Ceciliano se recusou a reconhecer a autoridade do concílio, mas eles prosseguiram em eleger Majorino para o cargo de bispo, que eles declararam vago pela excomunhão de Ceciliano. Infelizmente, para a reputação dos bispos, Majorino pertencia à família de Lucila, que, para apoiar a eleição, doou grandes somas de dinheiro para garantir a eleição, que os bispos dividiram entre si. Uma cisma decidida estava agora formada. A cisma aqui é seita, né? E muitas pessoas que estavam indiferentes a Ceciliano, depois disso, voltaram a ter comunhão com ele. Alguns relatos dessas discórdias chegaram aos ouvidos de Constantino. Ele tinha acabado de se tornar o senhor do Ocidente e tinha enviado uma grande soma de dinheiro para o alívio das igrejas africanas. Eles tinham sofrido muito durante as últimas perseguições. Mas, como os donatistas eram tidos como sectários ou dissidentes da verdadeira Igreja Católica, ele ordenou, ele ordenou que os presentes e privilégios conferidos aos cristãos pelos últimos decretos fossem limitados àqueles em comunhão com Ceciliano. Isto levou os donatistas a uma petição ao imperador, desejando que sua causa pudesse ser examinada pelos bispos da Gália, de quem supunham que a imparcialidade poderia ser esperada. Aqui, pela primeira vez, temos uma aplicação do poder civil para nomear uma comissão de juízes eclesiásticos. Deixa eu ver aqui onde vai. Está perto já. Vamos ler aqui a nota. Aqui. O nome de infâmia dado àqueles que, para salvarem suas vidas durante a perseguição, tinham entregue as escrituras ou bens da igreja aos perseguidores. Milmer, esse número 6 aqui, estava ali em cima, acho que a gente passou. Constantino concordou. Um concílio foi realizado em Roma, em 313, que consistiu de cerca de 20 bispos. A decisão foi a favor de Ceciliano, que logo a seguir propôs termos de reconciliação e reunião. Mas os donatistas desprezaram qualquer compromisso. Eles suplicaram ao imperador por outra audiência, declarando que um sínodo de 20 bispos era suficiente para anular a sentença de 70 que tinham condenado Ceciliano. Por esta representação, Constantino convocou outro concílio. O número de bispos presentes era muito grande, vindos da África, Itália, Sicília, Sardenha e especialmente da Gália. Esta foi a maior assembleia eclesiástica que houve até então. Eles se reuniram em Arles, no ano de 314. Ceciliano foi novamente absolvido e vários decretos canônicos foram estabelecidos
com vista ao término das disseções africanas. Nesse meio tempo, Majorino morreu, e um segundo Donato foi apontado como seu sucessor. Ele foi apelidado pelos seus seguidores como o Grande, a fim de distingui-lo do primeiro Donato. Ele é descrito como alguém erudito, eloquente, de grande capacidade e que possuía a energia e o zelo ardente do temperamento africano. Os sectários, como eram chamados, assumiram então a alcunha de os donatistas, tomando o caráter, assim como o nome de seu chefe. Donato. Pronto, até aqui, irmãos. Próxima semana, ou melhor, amanhã, né? A gente continua lendo essa parte aqui.